pouquinho só. Hoje, 18 de abril de 2020, vamos falar sobre Bento de Núzia. Quem foi este camarada que eu nunca ouvi falar? E aí, temos ali muitas lindas biografias de muitos homens de Deus, muita gente bacana que deu sua vida, deu a sua contribuição para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. Alguns foram perseguidos pela sua fé, outros foram mortos por causa da sua fé. Então tem muita coisa boa para você aprender aqui nas tardes de 4 às 5 da tarde. Um abraço na nossa irmã Eliane Cardoso. Nossa maneira diz a graça e paz. Amém. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui o fundo musical para você me escutar com mais clareza. Deixa eu baixar. Muito bem, quem foi Bento de Núzia? Este camarada aqui que vamos falar sobre ele agora. A frase central diz: 7 vezes no dia eu te louvo. Já estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo também pelo Instagram. Bento de Núzia é o nosso biografado do dia. Quem foi ele? O que foi que ele fez? Qual a sua contribuição para a igreja do Senhor? Muita gente nunca ouviu falar desse camarada e hoje você vai escutar falar sobre Bento de Núzia. Muito bem. Então preste atenção na leitura da biografia. Bento de Núzia. Numa situação política muito confusa, no meio de uma violenta guerra civil, o imperador Constantino buscou a restauração do antigo império, não sobre a base da religião pagã, mas com base no cristianismo. Durante a batalha da Ponte Milvio, em 312, Constantino I teve uma visão de que, se ele se convertesse ao cristianismo, venceria seu rival, Maxêncio. Ele então abraçou a fé cristã, ordenou que suas tropas pintassem a cruz em seus escudos e venceu. Com o Edito de Milão de 313, todas as perseguições aos cristãos do Império Romano foram encerradas e estabeleceu-se a liberdade de culto para os cristãos. Em 324, depois de vencer outro rival, Constantino I se tornou o único senhor do Império. Até hoje se discute se realmente Constantino se converteu ou não, se foi apenas uma forma de ganhar o povo, etc. e tal. Sob o mandato do imperador Teodósio I, foi promulgado o Edito de Tessalônica em 380, que tornou o cristianismo a fé oficial do Império Romano. As práticas pagãs foram abolidas em todo o Império e as heresias reprimidas pelo Império. Neste contexto, ocorreram algumas mudanças profundas na vida da igreja. Em primeiro lugar, riqueza e pompa tornaram-se um sinal do favor divino, pois a igreja passou a ser dos ricos e poderosos. Então, já aqui no comecinho, antes do ano 400, a igreja já começou a ficar rica. E isso a gente viu no decorrer da história que foi um grande mal para a própria igreja. Segundo lugar, paralelamente à aristocracia imperial surgiu. Deixa eu ler de novo. Segundo lugar, paralelamente à aristocracia imperial surgiu uma aristocracia clerical. Ou seja, da mesma forma que surgiu os poderosos líderes na democracia ou no império, surgiu também uma aristocracia clerical, ou seja, pessoas que, devido à sua posição religiosa, se tornaram muito importantes. Em terceiro lugar, a igreja começou a imitar os costumes do império, não só em sua liturgia, mas também em sua estrutura social. Ela se tornou cada vez mais episcopal e monárquica,
E em quarto lugar, o retorno de Cristo deixou de ser central. Ou seja, não se falar mais sobre o retorno de Cristo, os ensinamentos começaram a ficar escanteados, não se falar mais que Cristo ia voltar. A ideia agora era sempre ganhar mais dinheiro, expandir-se, etc. e tal. E até hoje, muitos ainda pensam assim. E essas mudanças exerceram influência sobre o cristão comum. Outros cristãos seguiram um caminho radicalmente diferente. Para eles, o fato da Casa Imperial declarar-se cristã tornava mais fácil ser cristão. Logo, alguns cristãos que criticavam estas mudanças, mas que não queriam deixar a comunidade da igreja, passaram a se dedicar à vida monástica. É aí onde surge, basicamente, o monasticismo. Vários cristãos estiveram envolvidos com as origens do monasticismo. Como Antão, a gente já falou um pouquinho sobre ele. Antão, o primeiro monge de que se tem notícia, deixou a fazenda de sua família no Egito em meados de 270 e retirou-se sozinho para o deserto a fim de se dedicar a Deus. A gente viu que o próprio Agostinho foi muito influenciado pela vida de Santo Antão. Pacômio, por volta de 320, estabeleceu o primeiro monastério comunal para se dedicar a uma vida de oração. Por volta de 370, Basílio de Cesareia escreveu uma regra para os mosteiros que estavam sob seus cuidados na Capadócia. Lembra, a gente já falou sobre isso. Ambrósio, Jerônimo e Agostinho ajudaram a popularizar o monasticismo no Ocidente. Bento não foi o fundador do monasticismo, pois viveu pelo menos 3 séculos depois do seu surgimento no Oriente. Mas acabou dando uma nova direção ao movimento no Ocidente. Com sua regra, ele ofereceu à igreja uma série de importantes contribuições. Disciplinar um espírito zeloso, que com frequência se aproximava do fanatismo. Limitar uma prática ascética, que facilmente descambava para o gnosticismo. O docetismo, coisas piores. Preservar a centralidade das escrituras no movimento que valorizava muito a iluminação espiritual interior. Colocar a oração no centro da vida cristã, conectar a experiência cristã com trabalho, estudo, alimentação e repouso. A importância de Bento de Núzia não pode ser comparada ao pouco que se sabe sobre sua vida. Cerca de 50 anos após a morte dele, o bispo de Roma, Gregório Magno, escreveu uma série de diálogos sobre cristãos destacados de épocas anteriores. A narrativa sobre Bento contém quase todas as escassas informações biográficas disponíveis. Bento nasceu por volta de 480 em Núzia, atualmente Nórcia, próximo à cidade italiana de Spoleto, de uma família pertencente à antiga aristocracia romana. Ele foi enviado para estudar retórica e filosofia em Roma, e nesta época, sob o poder dos bárbaros astrógodos, ele achou o estilo de vida da cidade tão corrupto que abandonou os estudos e a cidade no ano 500, para cultivar uma vida de devoção, vivendo como eremita numa caverna em Subíaco, seguindo o exemplo dos monges do norte do Egito. Depois de 3 anos se dedicando à oração, vários homens começaram a se juntar a ele em busca de orientação espiritual. Veja bem, ele passou 3 anos como eremita, como diz aqui, se escondendo numa caverna em Subiaco. Ele dedica 3 anos da vida dele apenas à contemplação, oração, à dedicação ali de forma solitária em sua caverna. Aí algumas pessoas começaram a ir procurá-lo em busca de conselhos, em busca de uma palavra de orientação. Um abraço, nossa irmã Luzimar Ferreira. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe toda a palavra que hoje será pregada em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre a vida de Bento de Núzia.
toda tarde, quando Deus nos permite, menos amanhã, segunda a sábado, lendo uma biografia de um personagem cristão que deixou o seu legado, para que a gente possa aprender sobre eles e também fortalecer a nossa fé. Estamos falando hoje de Bento de Núrsia. Então, serviu como abade de um mosteiro em Vicovaro, ao norte da Itália. E este foi um tempo particularmente difícil para Bento, pois os monges reclamavam da disciplina rigorosa imposta a eles. Após outro tempo dedicado à vida solitária, Bento fundou 12 pequenos mosteiros nos arredores de Subiaco, com 12 monges em cada um. Por volta de 1529, depois de um conflito com o sacerdote, ele se mudou para Monte Cassino, no sul de Roma, onde derrubou um templo dedicado a uma divindade romana que ainda era usado naquela localidade, para construir aquele que se tornaria o mais famoso mosteiro da Europa, a sede da ordem beneditina. Bento serviu como seu primeiro abade durante quase 20 anos. Deve ser mencionado que ele recusou a ordenação, permanecendo como leigo durante toda a vida. Foi por volta de 534, como parte do esforço para reformar a prática geral do monasticismo, que Bento compôs a sua regra monástica. Logo, vários mosteiros estavam seguindo a regra beneditina. Cada mosteiro era considerado uma unidade autossuficiente e autogerida, pois Bento não via necessidade de reunir vários mosteiros numa ordem. Esse é um dos grandes legados que Bento deixou. Se você já ouviu falar hoje sobre a ordem beneditina, você está falando sobre a ordem fundada por Bento de Núrsia. Entende? Ali no comecinho do desenvolvimento da igreja cristã, 400 e pouco, onde não se tinha muita heresia, 400, 500, como se tem hoje. Vamos lá. O impacto da regra beneditina não vem de seu tamanho, pois ela é composta de 73 pequenos capítulos, que podiam ser lidos rapidamente. Na regra, o prólogo tem por tema a conversão. Os capítulos 1 ao 3 tratam das estruturas hierárquicas do convívio. Os capítulos 4 a 7 da ascese e da confissão incessante. Os de 8 a 72 regulamentam a organização da comunidade e o capítulo 73 é a conclusão. No prólogo, Bento diz a seus leitores: devemos, pois, constituir uma escola de serviço do Senhor. Nesta instituição esperamos nada estabelecer de áspero ou de pesado. Mas se aparecer alguma coisa um pouco mais vigorosa, ditada por motivo de equidade, para emenda dos vários ou conservação da caridade, não fujas logo, tomado de pavor do caminho da salvação, que nunca se abre senão por estreito início. De acordo com a regra, o abade precisaria ser terno e mestre severo, um educador chamado para ajudar e não a dominar. Ele deveria ser eleito por toda a comunidade, concorde no temor de Deus, ordenado pelo mérito da vida e pela doutrina da sabedoria. As decisões importantes precisariam ser sempre tomadas com o conselho da Assembleia, com o conselho da Assembleia dos monges, porque muitas vezes Deus revela ao mais jovem a solução melhor. Também era necessário o abade recorrer a ajudantes, os decanos, irmãos de bom testemunho de vida monástica santa, que como ele deveriam ser eleitos pelos demais monges. Até a gente vê aqui a forma congregacional que deveria ser estabelecido nos conventos ou nos mosteiros. A regra é famosa por seus votos de submissão, conversão contínua e permanência, o que levou aos votos de pobreza, castidade e obediência, que eram feitos pelo noviço após um ano de provas e reflexão.
Permanência quer dizer que permanência quer dizer que os monges não devem andar vagando de um mosteiro para o outro. Pelo contrário, de acordo com a regra, cada monge deveria permanecer o resto de sua vida no mesmo mosteiro em que fez seus votos, a não ser que por alguma razão o abade o enviasse a outro lugar. A regra também preservou a sabedoria dos primeiros cristãos, proibindo rigorosamente as possessões pessoais. Diz assim: especialmente este vício deve ser cortado do mosteiro pela raiz. Ninguém ouse dar ou receber alguma coisa sem ordem do abade, nem ter nada de próprio, nada absolutamente, nem livro, nem tabuinhas, nem estilete, absolutamente nada, já que não lhes é lícito ter a seu arbítrio nem o próprio corpo, nem a vontade. Porém, todas as coisas necessárias devem esperar do pai do mosteiro, e não seja lícito a ninguém possuir o que o abade não tiver dado ou permitido. Seja tudo comum a todos, como está escrito. Nem diga, nem tenha alguém a presunção de achar que alguma coisa lhe pertence. Se for surpreendido alguém a deleitar-se com este péssimo vício, seja de estado primeira e segunda vez. Se não se emendar, seja submetido à correção. Portanto, para Bento, a pobreza era uma maneira de estabelecer uma nova ordem coletiva. O monge deveria permanecer pobre, não possuindo coisa alguma, e o mosteiro supriria tudo o que fosse necessário para a vida da comunidade: vestimentas, provisões, instrumentos de trabalho, terras e prédios. A pobreza do monge, portanto, era uma maneira de uni-lo ainda mais à comunidade, evitando que ele se gloriasse diante dela. Porém, o ideal não era que o mosteiro passasse por necessidades, mas que tivesse o suficiente para proporcionar uma vida razoável. A regra também deixava claro que até mesmo os membros mais jovens deveriam participar da busca da santificação. Ela determinava que os monges mais idosos compartilhassem quartos com os monges mais novos, de modo que, ao soar o sino convocando para as orações da meia-noite, todos pudessem levantar-se sem demora, apressando-se mutuamente e antecipando-se para participar no ofício divino, porém com toda gravidade e modéstia. A razão para colocar juntos os jovens e os idosos era para que, levantando-se para o ofício divino, chamem-se mutuamente, para que não tenham desculpas ou sonolentos. Para que não tenham desculpas os sonolentos. Façam-no, porém, com moderação. Olha, que coisa interessante. Os jovens são mais sonolentos. Que digo os mais jovens aqui, como Raquel. São os mais sonolentos. E era preciso que o mais velho desse uma puxada. Opa, acorda! Vamos orar! Não é isso? Nosso Antônio dos Santos, amém, amém. Pai do Senhor, amém, grande Antônio. Então vamos lá. Outra característica da regra é concentrar-se nas realidades espirituais que os mosteiros expressavam. E para isso existiam. O fundamento era o compromisso com a prática da oração. Isso é bastante interessante. Eles tinham uma prática muito severa, com relação às orações, a se dedicar à oração. E isso a gente pode tomar também como exemplo, até para nós, ter regras com relação às orações, nunca achar demais que já oramos o suficiente, que já oramos demais, nada disso. Quanto mais nos dedicarmos à oração, melhor. Isso é uma regra que foi estabelecida nos mosteiros e é um exemplo também para nós cristãos até hoje. Então vamos lá. Se queremos sugerir alguma coisa aos homens poderosos, não ousamos fazê-lo a não ser com humildade e reverência. Quanto mais não se deverá empregar toda a humildade e pureza de devoção para suplicar ao Senhor, Deus de todas as coisas, e saibamos que seremos ouvidos não com o muito falar, mas com a pureza do coração,
e a compulsão das lágrimas. Por isso a oração deve ser breve e pura, a não ser que porventura venha a prolongar-se por um afeto de inspiração da graça divina. Em comunidade, porém, que a oração seja bastante abreviada, e dado o sinal pelo supervisor, levantem-se todos ao mesmo tempo. Isso é uma das regras daqui de Bento, não é? Deve-se orar pouco, porque não é pelo muito falar. A não ser, ele diz, a não ser que em algum momento Deus o leve a fazer isso, né? Então as orações são breves, curtas, né, e objetivas. Lembrando que eram orações, não era como muita gente pensa hoje, né, aquelas rezas repetitivas como mantras. Além disso, a prática da oração devia produzir uma vida de piedade. A vida do monge deve ser em todo o tempo uma observância de quaresma. E isso será feito dignamente, se nos preservarmos de todos os vícios e nos entregarmos à oração com lágrimas, à leitura, à compulsão do coração e à abstinência. Como destaca Joseph Ratzinger, desta forma o homem torna-se cada vez mais conforme Cristo e alcança a verdadeira autorrealização como criatura à imagem e semelhança de Deus. Os beneditinos se esforçaram para praticar o cristianismo numa época de crescente indiferença. Isso podia ser visto num ciclo de cultos, bem como em suas atividades diárias. Seguindo as palavras do salmista, seus cultos aconteciam em 7 horários fixos de oração. Nas matinas, que eram as vigílias, às de hoje de manhã, nas laudes, ao raiar, nas primas, e às 6 da manhã, nas tértias, às 9 da manhã, nas nonas, ao meio-dia, nas vésperas, às 4h30 da tarde e nas completas, que era às 6 da tarde. Esse tempo de oração comunitária, chamado de ofício divino, passou a ser conhecido recentemente como a liturgia das horas, né? Vejam como eles se dedicavam a períodos assim de oração todo dia. Nessas horas de oração, a maior parte do tempo era dedicada à recitação dos salmos e à leitura de outras porções das Escrituras. E de acordo com a regra, todos os salmos deveriam ser recitados no transcorrer de uma semana, por meio do uso da leitura orante, chamada de lectio divina, da Escritura. Esta prática devocional foi formalizada em termos de leitura, lectio, meditação, meditatio, e oração, oratio, e contemplação, contemplatio, por Gregório II, monge cartusiano do século VII. Por outro lado, a vida de oração não devia ser separada da vida de serviço, não é? Oração e serviço, ou como alguns reformadores diziam, orate e labutare, oração e trabalho. Por outro lado, diz aqui, todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como o Cristo, e cuide com toda a solicitude dos enfermos, das crianças, dos hóspedes e dos pobres, sabendo, sem dúvida alguma, que deverá prestar contas de todos esses no dia do juízo. Interessante, como já falou em certo momento, a questão de se buscar medicamento, a questão de hospitais, essa ideia teve por causa dos mosteiros. Quando alguém estava doente, se levava para o mosteiro para ser curado, ou para ser tratado, não é? Melhor dizendo, e lá eles cultivavam ervas medicinais e por ali começaram a tratar a questão de muitas doenças. Muitas das determinações mais importantes da regra refletiam justificativas teológicas para práticas monásticas essenciais, como por exemplo a importância do trabalho. A ociosidade é inimiga da alma, por isso em certas horas devem ocupar-se os irmãos com o trabalho manual e em outras horas com a leitura espiritual. Era exigido que os monges trabalhassem nos campos e realizassem tarefas no mosteiro. Quase 8 horas diárias eram dedicadas ao trabalho, o triplo de tempo dedicado à oração. Além disso,
o mosteiro era um centro de desenvolvimento nos estudos. Em suas escolas, os monges aprendiam a ler e escrever, e criavam bibliotecas que guardavam as escrituras, as obras dos pais da igreja e literatura clássica também. Olha que coisa interessante, né? Uma das primeiras bibliotecas nesse sentido de preservação é dentro dos mosteiros. A maior parte do conhecimento da antiguidade clássica se teria perdido sem essas bibliotecas. Essa ênfase sobre o trabalho, que teria horrorizado os monges egípcios, contribuiu enormemente para a valorização do trabalho na sociedade ocidental. Então nós devemos esta prática também aos monges, né? É interessante também a gente frisar que eles, né, preservavam também a literatura, né? E se você lembrar muito bem do filme, o livro e do filme O Nome da Rosa, você vai lembrar, né, você vai se lembrar disso, né? Que tinha uma biblioteca enorme que eles trabalhavam, e tinha também por isso que teve aqueles assassinatos, que tinha obras também de literatura, inclusive de Aristóteles. Como Marquinhos nota, as palavras de conclusão da regra beneditina são ponderadas e centradas em Deus. No entanto, também estão cheias de esperança quanto ao progresso na vida cristã disciplinada pela graça de Deus. Tu, pois, quem quer que sejas, que te apressas para a pátria celeste, realiza com o auxílio de Cristo esta mínima regra na iniciação aqui escrita. E por fim chegarás com a proteção de Deus aos maiores cumes da doutrina e das virtudes de que falamos acima. E assim era, orando e trabalhando, ora et labora, enquanto as estações e anos passavam. Tal padrão exerceu profunda influência sobre o movimento monástico e serviu como inspiração para os ideais um pouco diferentes que criaram as ordens mendicantes, que é conhecido como os frades, nos séculos 12 e 13. Marquinhos nos diz que para homens e mulheres de todas as partes da Europa, em períodos de florescimento e de decadência monástica, a regra foi um farol que apontava para o passado, para a estabilidade disciplinada de um ideal espiritual e para o futuro em direção ao crescimento, à bem-aventurança eterna. Gregório Magno registrou a visão que Bento teve quando se aproximou da morte. De súbito, na calada da noite, olhou para cima e viu uma luz que se difundia do alto e dissipava as trevas da noite, brilhando como um tal esplendor que, apesar de raiar nas trevas, superava o dia em claridade. Nesta visão, seguiu-se uma coisa admirável, pois, como depois ele mesmo contou, também o mundo inteiro lhe apareceu ante os olhos, como que concentrado num só raio de sol. Pouco tempo depois, doente e com o corpo abatido, Bento dirigiu-se à celebração da ceia. Comungou e morreu de pé, sustentado por seus monges, em 21 de março de 547. Foi sepultado perto de sua irmã gêmea e companheira de oração, Escolástica, era o nome dela. Ela havia sido abadesa de um pequeno convento em Piumarola e faleceu pouco antes do irmão, em 10 de fevereiro. Em meio a todas as perturbações do século VI, a península italiana, que em meio à fome e à peste, estava sob o jugo de tribos bárbaras e se tornou um campo de batalha quando o imperador Justiniano I enviou o general Belisário para reintegrar a Itália ao Império Oriental. Estava sendo reconstruída a partir de Monte Cassino, lançando as bases da civilização europeia. E essa estrutura, com um abade presidindo uma comunidade de trabalho, estudo e meditação, se tornou, como nota Álvares Carmelo, a chave do sucesso missionário das ordens beneditinas. Para concluir, estamos falando sobre Bento de Núzia. Um abraço para nossa irmã Lucinete Silva, amém. Pastor Severino Carlos, amém.
ali de Macaparana, Pernambuco. Por volta do século IX, o monasticismo beneditino havia se tornado a única forma de vida monástica em toda a Europa Ocidental, excetuando Escócia, País de Gales e Irlanda, onde o monasticismo celta ainda prevaleceu por mais um século ou dois. Alguns exemplos da amplitude e da profundidade da influência de Bento e de seus monges no Ocidente podem ser mencionados. Ao lermos as Escrituras em nosso idioma, nós nos beneficiamos de uma história de cópia e preservação dos manuscritos bíblicos, que era parte do trabalho intelectual dos monges beneditinos. Ao cantarmos em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, seguimos o caminho aberto por autores de hinos como Bernardo de Claraval. Ao nos interessarmos pela teologia, inevitavelmente descobrimos a nossa dívida com Anselmo de Cantuária. Ao orarmos pelo êxito das missões cristãs, pedimos bênçãos sobre atividades que tiveram Agostinho de Cantuária, Bonifácio, Wilbrord de Utrecht e Ruperto de Estalburgo como pioneiros. O monasticismo nunca foi uma resposta perfeita para a questão de como viver a vida cristã. Logicamente, todos nós sabemos disso. Todavia, o seu impacto não pode ser subestimado. E esse impacto tem sido, em grande parte, para o bem. Ou seja, uma das razões, já foi dito aqui, a preservação das Escrituras, cópias e mais cópias foram copiadas pelos monges. Como também grande parte da literatura mundial foram passados de geração em geração, de séculos em séculos, devido ao trabalho também dos monges. Apesar dos vários benefícios que o movimento monástico legou à cultura ocidental, alguns pontos que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, muitos dos melhores homens e mulheres da Europa medieval ingressaram na vida monástica, deixando de influenciar diretamente a sociedade em que viviam. Além disso, o celibato impossibilitou a tais homens e mulheres o casamento, e com isso uma geração de crianças melhores. Também gerou um padrão de moralidade para os monges e outro para o homem comum. Em muitos casos, o movimento monástico estimulou a soberba, com os monges se tornando orgulhosos de seus feitos no campo da espiritualidade cristã. Como os mosteiros se tornaram ricos, o ócio, a avareza e a glutonaria eram comuns. Outro ponto importante é que o movimento monástico contribuiu para o rápido desenvolvimento de uma hierarquia centralizada na igreja medieval. Aqui estão alguns pontos negativos do monasticismo. Quando eles começaram a ganhar muito dinheiro, a ficar poderosos, aí começou a vida de ócio, até mesmo de prostituição, em vários sentidos, a questão também da glutonaria, e aquilo que se começou tão bem, com um pensamento tão bacana, começou a se deteriorar com o passar do tempo. Podemos lamentar esses desvios, mas temos também de admirar as grandes contribuições prestadas pelos monges à vida medieval. Quase sozinhos por mais de 1000 anos, os monges sustentaram o que havia de mais nobre na igreja: a santidade da vida monástica, nunca perfeita, sempre em necessidade de reforma e ocasionalmente mergulhada em corrupção. Continua a ser um guia e uma inspiração para a igreja nos dias atuais. Esse reconhecimento é suficiente para justificar a emergência do monasticismo representado pela regra de Bento, como, pela graça de Deus, o próprio resgate da igreja. Ela sobreviveu aos séculos e todas destruições pelos quais Monte Cassino passou, e conserva sua importância ainda hoje. Na história do cristianismo não se tem registro de uma pessoa cuja vida permanece tão pouco conhecida, mas que praticou atos com consequências públicas tão amplas quanto Bento, que tinha como maior ambição para que em tudo seja Deus
glorificado. Esta era a ambição de Bento de Núzia. Bem, esta foi mais uma breve biografia que nós lemos, Bento de Núzia, que nos mostra um pouquinho de quem foi esse homem, a sua influência e o seu legado para a história da igreja cristã. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero só relembrar que hoje à noite, 8 horas da noite, estaremos começando a nossa gincana bíblica, onde estaremos fazendo perguntas aos internautas